Problema 7 da apostila, a gente tem um reservatório que é alimentado por um escoamento uniforme de água com fluxo de massa G1, ou seja, aqui em cima do reservatório fica caindo M.1G, M.1A, que a gente chama de G1. A massa desse cara aqui, a unidade é quilograma metro quadrado segundo, e ele é literalmente G1 igual M1A. O reservatório tem comprimento de L, beleza, em metros, largura de W para sair do papel em metros, a água escoa para fora do reservatório por causa da gravidade, como M.2. O diâmetro dessa tubulação é D2. Ele está em regime permanente, o exercício fala que ele é uma situação de regime permanente, ou seja, ele sempre fica com essa altura. Não há variação do nível de água dentro do reservatório. Obtenha uma expressão para a velocidade média UM na saída da tubulação, ou seja, aqui eu quero uma velocidade média em 2, uma expressãozinha para ele. A altura do nível da água é H. Como ele está em regime permanente, é só aplicar a conservação da massa aqui. Então, vamos lá. M que entra, menos M que sai, igual a variação no tempo da massa no volume de controle. Regime permanente, 0. M que entra, esse cara aqui, entra o que ele chamou de M1. M que sai, o M2, aqui, só tem uma entrada e uma saída, igual a 0. O M1 não tem valor, mas tem o valor do G1, que é M1A1. Onde o A é isso daqui, né? Então, esse M é G, que é o valor que eu tenho, que multiplica A. M2 é quem eu estou procurando, mas eu quero a velocidade média, então é Rho. Velocidade média em 2, A2, igual a 0. Isola. Velocidade média em 2. Isso vai dar G. Esse aqui é o A1. GA1. Que divide por Rho da água, A2. Colocando os diâmetros e as áreas, isso aqui dá G1. A primeira área é essa cara aqui, é o reservatório de L e W, então isso aqui é L por W. O segundo é Rho, a segunda área é circular, então isso aqui é π de 2 ao quadrado sobre 4. Tá aí. Colocando os valores, essa é a velocidade média na tubulação de saída. Fechou o problema 7. Problema 8. Um tanque cilíndrico aberto para a atmosfera é alimentado com óleo na vazão máxima M1, ou seja, aqui entra óleo, e com água na vazão máxima M2, aqui entra água. Ao mesmo tempo, a água deixa o tanque na vazão M3, ou seja, aqui sai água. Assuma que as vazões são constantes e encontre uma expressão para o nível do óleo em relação ao fundo do tanque H igual a H1 mais H2, ou seja, esse do vermelhinho que é o óleo, ele chama de H1, esse da água, que é o azulzinho, ele chama de desculpa, o H1 é da água, H2 é do óleo, e o H que ele quer é os dois juntos, então desses dois aqui. Quem é o DHDT? A variação do H com o tempo. Isso aqui não é o problema em regime permanente. As massas específicas do óleo e da água são Rho O e Rho G. Então, esse cara é Rho O, Rho 0, e esse aqui é Rho L. Esse aí não é Rho G, não, Rho L. Beleza, ele quer DHDT. Então, tá em regime transiente. O M1, M2 e M3 são valores fixos, mas o H vai variando. Então, vamos lá. Eu estou procurando DHDT. Isso é igual a DH1DT mais DH2DT, pois o H é H1 mais H2, quando eu derivo DH, DH1, DH2. Então, beleza. Estou procurando isso aí. Eu preciso DH1, DH2, somos 2 da DH. Vamos lá, eu vou fazer primeiro o volume de controle, que eles chamam de volume de controle V1, sol da água aqui embaixo. Então, quando eu pego o sol da água, conservação da massa, a gente tem M que entra, que é o 2, M que sai, que é o 3, igual variação com o tempo da massa nesse carinha aí, que é o Rho da água, que é L, a área dele, que é A, que é essa área inteira aqui, H1, e é isso aí, Rho A-L, Rho A-H. O Rho é constante, vai ser para fora, o A é constante, vai ser para fora, vai ficar DH. Então, isso aqui dá M2 menos M3 é igual ao Rho da água, área,
DH1 DT. Beleza. Não é o resultado ainda porque eu não quero DH1, eu quero DH, mas eu já tenho esse carinha aqui. Para o DH2, vários jeitos. Você pode aplicar o volume de controle agora em CV2 e tirar uma equação para o DH2. É uma das possibilidades, tá? Só tem que cuidar que o DH2 varia com relação ao DH1 também. Outra opção é você fazer do volume inteiro e procurar o DH já inteiro, já substituir ali quem é o DH2, DH1, sei lá como é que é. Então, eu fiz essa opção. Vou isolar o DH1 aqui. Nessa equação, ele dá M2 menos M3, que divide por ρLA. Beleza, segura esse cara aqui. Agora eu vou fazer o volume de controle total, no meu caso. Vou pegar os dois juntos, então essa galera toda. Quando eu pego o volume de controle total, que ele não desenhou ali, eu tenho o que entra, M1 entra, o que sai, opa, mais um entra, né? M2 entra, o que sai, M3. Variação no tempo da massa total, ou seja, a massa do óleo mais a massa da H2O. Cada uma dessas massas é o próprio ρ, que multiplica a área, que multiplica a sua altura. Então, esse aqui é do óleo. Esse é o do H2O. M1, M2, M3. Igual. Isso aqui vai dar... A área é igual para os dois e é constante, e ela sai para fora da minha integral. Então, eu vou tirar a área aqui para fora. O ρ eu não posso tirar porque cada um deles está multiplicando 1, né? Então, isso aqui fica dt de ρ0 H2 mais dt de ρL H1. Beleza. Aí, esse aqui pode sair para fora dessa aqui, e esse aqui pode sair para fora dessa aqui. A área eu tirei para fora porque ela estava aqui dentro dos dois, né? Então, ela saía para fora dos dois e saía para fora do sistema inteiro. Então, esse primeiro dá ρ0 d dt de H2, porque o ρ é constante, né? Mais ρL d dt de H1. Beleza. Agora, eu vou jogar esse cara aqui que eu achei, o DH1, aqui, e vou isolar o DH2. Para depois eu botar o DH2 aqui. Então, isso dá M1 mais M2 menos M3. E agora eu vou multiplicar a área para dentro de volta, porque ele vai cortar lá. Óleo, área, DH2 dt, mais ρL, área. O DH1, ele é M2 menos M3 sobre ρL, área. Esse cara corta com esse. Se você for ver, agora eu consigo isolar o DH2. DH2 dt, que multiplica ρ0, que multiplica A, é igual. Isso daqui dá M2 positivo, que passa para o outro lado como negativo, esse corta com esse. M3 negativo, que passa para o outro lado, esse vai cortar com esse. Aqui só sobra o M1. DH2 dt é igual M1 sobre ρ0, área. Agora, eu ponho lá esse valor. Voltando lá em cima, então, o nosso DH dt, que é a soma dos dois, é o DH1 dt, que era M2 menos M3 sobre ρLA. Esse é o DH1 dt, mais DH2 dt. M1 sobre ρ0A. Fechou. Esse é o DH dt.
E onde o H é H1 mais H2. Exercício ou problema 9 da apostila. Um tanque admite água na vazão volumétrica QL ou Q1 igual a 0,01 metros cúbicos por segundo. Então, esse cara aqui é 0,01 metros cúbicos por segundo. Aqui entra água. E perde gasolina na vazão máxima de mg 6 kg. Esse cara aqui é 6 kg por segundo e sai. Nessas condições, determine a velocidade média do ar no respiro circular com diâmetro D3 igual a 20 mm. Ou seja, aqui tem o M3 que é sai ar, ele quer saber qual é a velocidade média aqui, se esse D3 é 20 mm. Indica a direção desse escoamento, está entrando ou saindo. Assuma que os fluidos apresentam comportamento incompressível, e massa específica constante de ρA 1,5, então o do ar é 1,5 kg por metro cúbico. O ρg da gasolina é 800 e o ρ da H2O, que é o ρl, é 1000. Assuma que o diâmetro do tanque é 200, ou seja, esse cara aqui é 200 milímetros. Ele quer velocidade média 3 na saída. Beleza. Então, nesse problema aqui, o que nós temos é que entra água aqui. Então, aqui ele tem vou chamar de H1. Aqui sai gasolina, então aqui ele tem um H2. E em cima sai ar, que se o nível H1 e H2 sobem, eles empurram o ar para fora. Se eles descem, o ar entra. E ele quer saber qual que é a velocidade média ali em cima, que está saindo aqui no M3. E se está saindo ou se está entrando. Então, vamos lá. Jeitos diferentes de fazer. Eu fiz da seguinte forma. Vou começar pelo volume de controle aqui embaixo da água. Conservação da massa. Tudo que entra menos tudo que sai. Então, M.1 entra, ninguém sai, e é igual à variação no tempo do volume de controle, que é o ρ da água, área, que é essa área aqui, H1. Isso vai me dar M.1 é igual ρl a dH1 dt. O M.1 está em massa, M.1 é igual a Q1, que multiplica o QL, que multiplica ρl. Porque para ir de fluxo de massa para vazão volumétrica, tu multiplica pelo ρ. Então, beleza. Esse é o meu dH1 dt. Não consegui resolver ainda, porque eu preciso descobrir lá M3. Mas agora vamos passar para o próximo. Eu vou chamar isso daqui, uma coisa que eu fiz no anterior parecida. Isso aqui para mim vai ser H. Então, H para mim é H1 mais H2. Tudo vai ser o que eu chamo de Hzão. Então, Hzão é tudo. E essa partezinha aqui do ar, ela é... Vou chamar, sei lá, de H3. H3 é igual ao meu Hzão menos o meu H. Beleza. Por que isso? Porque se eu quero saber quanto é que sai lá em cima no ar, eu tenho que fazer um volume de controle só no ar. Então, se eu pego e olho só pro ar, para saber quanto que tá saindo, conservação da massa só no ar. Fluxo de massa entrando, nada. Fluxo de massa saindo, M3 negativo. Eu tô supondo que ele tá saindo aqui, por isso que eu botei negativo. Se por acaso ele for entrar, ele vai dar o valor contrário na minha equação. E aí a gente vê que ele vai dar positivo. Mas tanto faz, escolhe um e vai. Então ele tá saindo. Variação do volume de controle da massa do ar ali. Massa do ar é o ρ do ar, que multiplica a área, que é a mesma para todo mundo, né? A área grandona aqui, que multiplica o tal do H3. Então, daqui eu tiro aqui menos M3, e aí eu já vou abrir o M3 aqui, porque ele é ρ do ar, velocidade média que eu tô procurando, área 3. A área 3 é do diâmetro 2. Aqui, ó. Esse aqui era 3. É do diâmetro D3, né? Que daí é menorzinho. É igual ρ do ar, área geral, que é diferente, dH3 dt. O ρ do ar eu posso cortar. Então, se eu tô procurando esse cara, se eu achar dH3, eu resolvi meu problema, tá? dH3 eu não tenho, mas H3 é igual a Hzão menos H. Então, dH3, ele é igual dH menos dHzinho.
DHzão menos Hzinho. O H pra mim é o valor constante, é o total do tubo. Põe mais água, põe menos água, tanto faz. Esse H maior não varia. Então, ele não tem derivada. DH3, então, é na verdade o DH. E o DH, você pega daqui, é igual DH1 mais DH2. Por isso que eu tava procurando. Então, nota que o DH1 eu já tenho. Tá aqui, ó. O DH1 eu vou tirar daqui. Preciso achar o DH2. Aí, se eu tenho o DH2, DH1 mais DH2, eu coloco aqui, troco pelo DH3 e fechou. Só isso aí. Então, vamos lá. Vou procurar o DH2 agora. Pro DH2, eu vou olhar só a gasolina. Nota que tem um padrão, né? Vou olhar só a gasolina. Então, volume de controle na gasolina. Tudo que entra, nada entra. Tudo que sai, menos mg. Igual variação no volume de controle da massa da gasolina, que é o ρ da gasolina, a área grandona, H2. Então, nota que a gente tem aqui, menos mg é igual ρg, área, dH2 dt. Isola dH2 daqui, isola dH1 de lá, e a gente vai botar todo mundo ali no dH3. Então, dH1 isolado da nem é M1, é Q1, vazão volumétrica 1, que multiplica ρ da água, que é igual a ρ da água, área, dH1 dt, né? Deixa eu tirar esse dH1 aqui, ficou confuso. Isso aí, peguei essa equaçãozinha aqui. O ρ, L some. Então, o meu dH1 sobre dt é igual Q1 sobre, ou QL, sobre A. Beleza, mantém esse cara aí. DH2. Vamos isolar o DH2 aqui. DH2 vai dar igual menos mg, que divide por ρGA. Beleza. Agora vamos jogar todo mundo dentro dessa daqui, né? Só lembrando que o meu H3, ele é o meu Hzão, menos o H1, menos o H2. Então, eu errei quando eu fiz aqui em cima. Ele não é DH1 mais DH2, né? Ele é Hzão menos H1 menos H2. Ou, no meu caso, que eu chamei esses dois aqui de H. Então, o H3 é, na verdade, que se eu faço a derivada dele, DH menos DH1 menos DH2. Beleza. Esse daqui é zero porque o Hzão é uma constante. Então, o meu DH3 dt é igual menos, aí eu posso botar o menos para fora, DH1 dt mais DH2 dt. Aí sim, eu tinha errado lá em cima o sinalzinho, tá? O DH é DH1 mais DH2. O DH3 é H menos, é o DHzão menos DH. Por isso tem esse menos aqui na frente. Então, com esse cara, e agora com esse cara, eu consigo isolar a minha velocidade. Então, velocidade média em 3, que multiplica o A3, é igual a área grande, que multiplica DH3 dt. Então, área grande fica, DH3 dt é menos DH1 dt mais DH2 dt. Agora eu substituo todo mundo. Tá faltando um sinal negativo aqui, né? Beleza? Então, o M3A3 é igual à área total. Tem o negativo daqui, o negativo dali, que eu tô esquecendo aqui. Esse cara aqui. DH1, Q1 sobre A. DH2 menos MG ρGA. Essas três áreas se cancelam. Menos o M3 é igual. Multiplica todo mundo por menos 1, aqui dá mais. Aí aqui dá mais. Q1
mais, não, Q1 menos mg sobre ρg, todo mundo dividido pelo A3, 1 sobre A3. A3 é πd3 ao quadrado sobre 4. Fechou. Na hora que botar os valores aqui, se ele der positivo, quer dizer que tá saindo. Se ele der negativo, quer dizer que tá entrando. Porque é a convenção que eu, quando fiz a dedução, né? Eu, quando fiz a dedução dessa equaçãozinha aqui, coloquei um negativo aqui, dizendo que isso aqui era porque tá saindo. Então, se ele deu positivo aqui com esse negativo, ele dá saindo. Se na hora que eu botei os valores ele dá negativo, é porque ele estaria entrando. Mas nesse caso, eu tenho a impressão que ele vai dar saindo. E esse é o exercício número